Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo, e ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a vida deste grande santo, São José, aonde não há uma palavra escrita dele na Sagrada Escritura. Se falaram sobre ele, mas não ficou nenhuma palavra sua gravada pela eternidade. Quando a pessoa não precisa mais falar e a pessoa se torna um exemplo, é porque essa pessoa está num grau muito elevado. Porque é este grau que São José viveu. Ele ensina com a sua vida. Não foi um santo que precisou falar. A sua vida falou. A sua vida ensinou. Então, ao olhar para a imagem de São José, nós estamos olhando para uma pregação, para alguém que viveu o mistério de Deus, simplesmente se entregou e viveu inteiramente. A maioria dos santos da Igreja Católica, todos têm uma veneração muito especial por São José. Alguns, no dia de hoje, eles se preparavam até diferente, colocavam até uma roupazinha melhor, fazia tudo, porque é um dia para eles não normal, um dia muito especial, esse dia dedicado a São José. Padre Pio era um dia especialíssimo para ele, já acordava o dia cedo, contava o segundo para virar meia-noite, para poder estar no dia de São José. Então nós temos que entender que a ele foi dado esse título, um homem justo. E quando a Bíblia diz que uma pessoa é justa, significa que é uma pessoa que viveu e fez a vontade de Deus. Não uma pessoa impecável, não, mas alguém que se dobrou e fez naquilo que pôde, em plenitude nessa terra, a vontade de Deus. E nós temos que também fazer isto, nós temos que consagrar hoje a nossa vida, a nossa família, a São José. Assim como Deus não teve medo de entregar nas mãos de São José o que Deus tinha de mais precioso nessa terra, sabe quem era? Seu filho Jesus e a Virgem Maria. Ele precisou que alguém pudesse guardar esse tesouro precioso da face da terra. Você não entrega as tuas coisas preciosas na mão de uma pessoa que você não confia. E Deus confiou a São José os cuidados de Jesus e da Virgem Maria. E esse homem foi capaz de fazer aquilo que Deus pediu. A primeira coisa que nós devemos também consagrar hoje a São José, ele é o guardião da Sagrada Família. Hoje as nossas famílias estão sob ataque, em todos os tempos. Como a Sagrada Família também viveu o ataque. Herodes queria matar o menino Jesus. E o que foi que Deus pediu? A São José: pega o menino e a sua mãe e foge para o Egito, porque Herodes quer matar o menino. Ou seja, São José traz esse papel de guardião da Sagrada Família. Por isso, consagra a tua casa. É o nosso pai espiritual. É um santo. E ele está junto de Deus. Ele vive, ele está vivo. E essa missão confiada a ele na Sagrada Família pode ser estendida agora às nossas famílias, porque também ela é sagrada.
Então, nós temos que pedir a São José que ele guarde, proteja os nossos lares, as nossas famílias, porque é necessário. Outra situação também que é necessário consagrar São José. Ele também foi o provedor, aquele que trabalhou para sustentar a Sagrada Família. No nosso mundo também, onde oscila tantas coisas, sobretudo no nosso país, que toda hora tem uma novidade, seja na economia, em tantas coisas, nós temos que também consagrar a nossa família, e pedindo a São José esta graça, que ele possa prover aquilo que é necessário para que uma família possa ter uma vida digna, viver bem. É necessário pedir e consagrar a São José esta área também, porque é necessário, e foi ele que teve que trabalhar, foi ele que proveu as necessidades básicas para Jesus, para Nossa Senhora. Então, hoje nós vamos também fazer isto, entregando a ele esta área da nossa vida. Santa Teresa d'Ávila dizia assim, não há nenhum pedido que eu tenha feito a São José que ele não tenha concedido. Os santos são espertos. Se a gente fosse esperto como os santos, ninguém passaria tanto apuros na nossa vida. Então a gente tem que aprender dos santos. E ela construiu vários mosteiros naquela época difícil. Mas ela diz que tudo falava com São José. São José, estamos precisando construir mais isso. E aparecem as coisas. É a pura verdade. Peça a São José esta graça. Outra graça também que temos que pedir a São José é o dom do discernimento da vontade de Deus. São José passou pelo momento da sua vida que ele quis fazer a sua vontade conforme a lei. Ele queria abandonar, deixar. Mas ele se dobrou diante daquilo que o anjo disse. José, não tenha medo de receber Maria, porque o que está sendo gerado nela é obra do Espírito Santo. Temos que pedir para as nossas famílias o discernimento diante de tantas situações, para fazer ali a vontade de Deus. São José passou por uma agonia, meu Deus, o que fazer? Ele não desconfiou de Nossa Senhora, mas ele estava diante de uma realidade, onde a lei pedia uma situação que poderia apedrejar, e São José não agiu. Ele foi primeiro o quê? Entrou em oração. Temos que pedir a São José também, nossas famílias, nos momentos difíceis, que passa um casal, não vá logo tomando decisão de imediata. José não tomou uma decisão de imediata, ele não tomou uma decisão pelo impulso, ele sofreu e ele foi em oração, e ali Deus falou com ele, Deus mostrou a situação maior. E muitos erros acontecem porque a gente toma por impulso. Aconteceu uma coisa de imediata, a gente já, sem saber o que está por trás, porque não dá para... Então, meus amados irmãos, é essa parte também que temos que pedir a São José, consagrar a nossa família, para que a gente tenha discernimento, para não agir pelos impulsos. Outra graça também é agir com misericórdia, dentro de casa, em todos os ambientes. José tinha na mão a lei, e segundo a lei, se uma pessoa traísse, fora do casamento, poderia apedrejar. São José não sabia que aquilo era obra do Espírito Santo. Por isso que eu digo, não tomar decisão precipitada e depois agir com caridade. Não pela lei, pela lei. Fez isso, então é isso. São José não agiu desta forma. Ele foi além. Ele agiu diferente. Ele agiu com misericórdia. É tanto que ele já tinha humanamente tomado a decisão. A Virgem Maria, eu não vou agir desta forma, conforme a lei manda que apedreje. Eu vou agir de outra forma. Ele ia deixar. Isso é agir com misericórdia, não julgar, porque ninguém sabe o que está por trás daquele fato. Depois que São José ficou sabendo que era obra do Espírito Santo. Então temos que pedir também a São José esta graça da gente no meio da Sagrada Família, como ele teve esse discernimento de agir naquela situação ali, com compaixão, com misericórdia, porque ninguém sabe o porquê que aquela pessoa fez aquilo de imediato. Outro ensinamento da vida deste santo que nós temos que aprender é o silêncio. Misericórdia. Hoje dos nossos tempos, como é preciso silenciar. O excesso de barulho, ele causa muito danos, em todos os sentidos. São José não falou, não precisou falar, ele ensinou. A pessoa, quando vive
esse silêncio interior, essa vida profunda em Deus, a coisa que ele menos usa é a palavra. A vida dele fala. Temos que pedir a São José também nas nossas famílias, esse silêncio, que não é aquele silêncio, há um silêncio que não é santo, é aquele silêncio que é de fechamento. Eu me fechei. Aí esse silêncio mata. Não é esse silêncio de São José, é um silêncio da presença. É um silêncio que torna Deus presente. É um silêncio que torna a paz tornar presente. É esse silêncio que deve haver. É um silêncio onde não há mais julgamento. É um silêncio onde não há mais condenação. Mas é um silêncio onde vai reinar a presença de Deus. E São José quer nos ensinar também nesse mundo barulhento, esse silêncio. De tornar os nossos lares, as nossas famílias, um ambiente silencioso, onde a gente não precise de tanto barulho para encontrar alguma satisfação. Hoje é difícil, é muito raro uma pessoa ficar em silêncio. Toda hora ela precisa de alguma coisa para tornar ela mais esperta, senão ela tem medo de ficar na solidão. E silêncio na Bíblia não é solidão. Silêncio significa entrar na presença de Deus. Sem o silêncio ninguém entra profundamente na presença de Deus. E São José quer nos ensinar também esta atitude de silenciar para Deus se tornar presente. Outra graça também seria tantas virtudes desse santo que temos que pedir a ele, é uma boa morte. As pessoas têm medo disso. Eu peço todo dia a São José, a seu tempo, viu, São José? Mas eu peço todo dia uma boa morte. Sabe por quê? Porque ele teve a graça de ter do seu lado, na sua morte, a Virgem Maria e seu filho Jesus. Imaginou o que é isso? Então pedir uma boa morte não significa que você vá apagando assim feito um passarinho, não. Ninguém sabe como se dará esta morte, mas é ter essa certeza que também nós teremos ao nosso lado a Virgem Maria, teremos Jesus e com certeza São José também. Isso é pedir uma boa morte. Temos que fazer isso e dessa forma a gente vai poder viver nessa terra uma vida mais tranquila, mais serena. Eu vou terminar para depois a gente rezar e consagrar hoje em especial a nossa vida, a nossa família São José. Há anos eu faço 3 pedidos a São José. 2 nunca falharam. O terceiro, eu já falei, só a seu tempo. Eu peço que ele me guarde como padre, guarde a minha vida, guarde meu sacerdócio, me proteja das forças do mal, me proteja de tantas coisas. Há anos eu faço isso. Eu termino meu dia rezando o texto de São José. Rezo deitado. Já deitadinho na cama, São José valei-me, São José valei-me, e faço esses 3 pedidos. Me proteger, me guardar, em todo o sentido, físico, das doenças, dos ataques do demônio, também minha vocação. O segundo, que ele possa prover tudo o que eu necessite como padre, para não me faltar aquilo que a gente necessita neste mundo de maneira material. E o terceiro é uma boa morte. O terceiro não aconteceu ainda, não, estou aqui. Mas esses 2 acontecem há anos. Como é verdadeiro. Aí eu me apaixonei por São José mais ainda. Como é real. É um dos santos que a gente vê mais as graças acontecerem de imediato. Eu peço a muitos santos. Mas eu digo para vocês, não deixe os outros santos ouvir não. Mas São José parece que é mais rápido em atender os nossos pedidos. Acontece sempre. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, vamos nesse dia especial entregar, porque foi Deus que nos deu a Ele como Pai, hoje Pai espiritual, do seu Filho, Pai adotivo, mas a gente pode ter Ele conosco diante desses tempos e sobretudo nas nossas famílias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.